Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Hoje nós teremos 2 convidados que, além de conhecimento, vão tornar o programa diferente de tudo que a gente já viu no T-Move. E vocês vão ver já pela apresentação deles. Bom, vou apresentar o Cássio Lemos, que é dono de bar, sem beber uma gota de álcool, escuta heavy metal desde piá e gosta de jogar videogame e jogos de tabuleiro. Tem 2 bandas que perpetuam a desgraça sonora. Designer por formação, se tornou professor, mas deixou de ser por não precisar aturar os alunos. Essa nós vamos ter que saber depois. Mestre em artes visuais, gosta de organizar planilhas e processos, passa o tempo fazendo quebra-cabeça de datas da agenda do Gárgula. Marcel Jacques, designer, proprietário do Caos e colecionador de bonequinhos, formado em desenho industrial e mestre em educação profissional e tecnológica pela UFSM. Divide seu tempo entre o Gárgula e a CTE, e o que sobra investe em HQs, filmes e séries. Publicava a revista em quadrinhos Quadrante X e dava seus pitacos nerds no canal 4º QG pelo YouTube. Mas resolveu dar um tempo em ambos para poder dormir. Bom, ouvintes, o Marcel é o designer que faz toda a identidade do programa T-Move. Então, quem acompanha as nossas redes e vê aqueles cards maravilhosos, é feito por esse senhor chamado Marcel. Só para te deixar velho. Senhor, mais ainda. Eu pensei se eu ia dizer esse guri, esse rapaz, então eu resolvi senhor não, só para... Não me ofendo com piá, não me ofendo com piá. Então esse piá chamado Marcel. Sejam muito, muito bem-vindos ao T-Move. Muito obrigado. Muito obrigado, Cida. Bom, agora vai a pergunta que eles não sabem qual é, que é a pergunta que dá título ao nosso programa. Vou começar, então, pelo Marcel. O que te move? Eu devia saber, né, que ia ser uma coisa assim. Olha, é um segredo. A pergunta é secreta, minha resposta é um segredo. O que me move? Nossa, sobrevivência? Não sei dizer. É muito abrangente essa pergunta. É, né? Todo mundo diz que não é fácil. Eu acho que o que me move são as pessoas em torno de mim. Porque se não são as pessoas em torno da gente, o que é ser da vida, né? E Cássio, o que te move? Vontade de fazer as coisas e dar um jeito delas acontecerem. Sei lá, interesse em fazer alguma coisa e como é que a gente faz isso? Tem que fazer tal coisa, entrar em contato com não sei quem, tem que descobrir como faz tal coisa, Eu acho que é meio que isso, assim. E eu vi que tu gosta de fazer planilha.
quando eu cheguei na CTE, bom, eu trabalhava em sala de aula, 22 anos trabalhando em sala de aula, então não tinha muito contato com as planilhas, né, do Excel. Nossa, eu cheguei a dizer que eu ia fazer uma camiseta, eu odeio planilha. Eu não sei muito bem se é gostar de fazer as planilhas, mas pela necessidade de organizar, eu me acostumei, assim. Eu acho que isso vem um pouco até da nossa formação. O Marcel foi meu veterano, da nossa formação, que a gente trabalha sempre com metodologias, né? No design, sempre tu vai fazer um projeto, tem qual é a metodologia. Então, sempre tem processos, né? Tu quer chegar por exemplo, num produto, tu tem processos organizados para chegar nesse resultado final. Então eu me acostumei, né, meio que a organizar coisas, e acaba que as planilhas, né, tipo, não manjo muito de Excel, mas tento facilitar os processos. O quanto mais automatizado as coisas forem, facilita. Só que daí tem que programar isso, né? Sim. Dá pra dizer que foi uma coisa que veio do curso, né? Porque assim, teve uma menina que trabalhou lá com a gente um tempo no bar, e ela se impressionou como lá era estritamente organizado certas coisas que poderiam ser tipo, chega, faz tal coisa no balcão para poder atender. Não, tem um passo a passo bem organizado de como tu proceder quando tu tá naquele pequeno nicho de trabalho, aquele pequeno, né, ambiente de trabalho. De repente, até pela questão assim, ó, do estereótipo, né? De repente a pessoa pensa bar, festa, bagunça. Bagunça, mas não. que tem que ter realmente uma organização para que as coisas funcionem, né? É um estabelecimento comercial, né? Uhum. A gente vai... Claro que a gente tem uma temática, digamos assim, que pode parecer que a gente não vai ter muita organização, mas a gente tenta organizar bem todos os processos, até pensando assim que como o bar cresceu de um tempo para cá, então independente de quem estiver trabalhando lá, ou independente da nossa presença lá ou não, as coisas têm que funcionar. Uhum. Então, em vez de deixar um funcionário perdido, talvez com receio de tomar alguma decisão, a gente tem processos que vão auxiliar ele a saber o que fazer em determinada situação. Então, acho que isso ajuda também a dar mais segurança para o nosso pessoal, assim, né? Tendo esse meio que esse passo a passo de como proceder, assim. Sim. E quem é o Marcel? Não fora do profissional, fora do currículo. Não, as duas perguntas difíceis. Como é que eu vou responder isso? Eu não sei dizer quem sou eu. É mais fácil perguntar para as outras pessoas quem sou eu. Aqui é quase um divã. Não, é que Aqui é um divã. Essas duas perguntas, assim, é um divã, assim. Pois é. Aí, o motivo pelo qual eu nunca cheguei a consultar um psicólogo é que eu não gosto de falar de mim. Por isso. Mas o Marcel... Então vamos fazer assim, ó. O Marcel é um cara esforçado. É um cara que tenta fazer o possível. Pode ser? Pode ser, perfeito. Tá. E o Cássio? Quem é o Cássio? Quem é o Cássio? É aí que tá, tipo... Eu acho que eu sou o que tá aí, assim. É o que a gente colocou ali. Quem sou eu, fora o que tá nesse currículo? Putz... é que é meio... A gente falar, assim, às vezes fica parecendo que pode soar meio egocêntrico, meio arrogante, alguma coisa. Não, mas assim, é né? que assim, ó, tipo, mesmo... eu sou... Mesmo o currículo que vocês me enviaram, assim, de uma forma bem diferente, muito legal, ele foca também no profissional, né? Sim. Porque é um aspecto marcante na nossa vida. Mas nós não somos só, né, o profissional. Então, é essa ideia de trazer quem é a pessoa, quem é aquele ser, quem é aquela criatura. Eu acho que
pessoalmente, né, com esse lance do profissional, tá? Minha formação é, né, como tá ali nesse mini currículo. Eu sou designer e sou mestre em artes visuais. Mas hoje em dia a minha profissão é dono de bar, sei lá, como é que a gente poderia dizer, né? E eu acho que Empresário local. Empresário local. Eu acho que eu me encontro pessoalmente muito mais hoje como dono de bar, porque eu consigo colocar muito mais coisas. Por exemplo, quem conhece minha casa enxerga que boa parte do bar é uma extensão da minha sala, assim, sabe? E como é que 2 designers chegaram a construir esse bar, o Gárgula, que Império. que é uma marca de Santa Maria, né? E eu vou contar, já falei para o Marcel isso. O meu filho mora em Pelotas e quando ele veio, ele queria ir no Gárgula. E eu disse, como é que tu sabe? Ah, não, mãe, é famoso. Então, como é que 2 designers chegaram um dia disseram, agora vamos abrir um bar? Como é que foi essa? A gente via a necessidade que tinha, a carência de um certo nicho de público, que não tinha mais espaços para esse público na cidade, né? Já tinha fechado vários locais, como o DCE, Macondo, Bunker, Groove, e por aí vai, diversos lugares na cidade que existiram, que eram locais interessantes para esse nicho do rock and roll, metal, e que não existia mais, não tinha mais, esse público não tinha mais onde ir, assim. E enxergamos isso como uma oportunidade de negócio. E por ser uma coisa que a gente gostava, assim, e tal. Então, vamos abrir um bar? Vamos. Como faz? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Não, mas eu gosto da história que precede isso. Começa lá no EAD. Cara, isso eu acho engraçado, isso eu acho legal. Porque assim, ó, a gente descobriu que o Ponto Frio vendia quadrinhos. E a gente começou a comprar quadrinho, até que chegou um dia que o Cássio falou assim, a gente só tá gastando dinheiro, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. Daí a gente começou a fazer umas reuniões, lembra, no final do expediente, assim, a gente pensou em abrir site, fazer isso, fazer aquilo. De negócio, vamos encontrar oportunidades de negócio. Cara, a gente chegou a comprar uma máquina de cupcake pra fazer cupcake e vender cupcake. Daí a gente acabava comendo os cupcake que não vendia, lembra? É verdade, a gente se juntava, fazia um monte e comia tudo. Daí a gente chegou a vender uns cupcake no cetismo ali, tinha uma professora lá que, eu quero cupcake. Enfim... Porque tinha a tia do pastel, né? A gente via a tia do pastel vendendo um monte. Nós, vamos vender coisa pra essa gurizada aí também. Daí aconteceu isso que o Cássio falou. A gente viu uma oportunidade de abrir um estabelecimento. Só que assim, quando a gente pensou em abrir um bar, né? A gente pensou, pega umas cadeiras da Coca, umas mesas da Heineken, sabe? Freezer da Coca-Cola e a gente vai abrir um bar. Só que a gente começou naquela, né? Vamos fazer temático. Vamos colocar uns cartazes, vamos colocar um enfeite, vamos colocar isso. Vamos pintar de preto e tal. E a coisa foi meio que criando a identidade. E eu acho que, de certa maneira, o bar tem essa... Tu vê a nossa formação ali, na estética e naquele conceito visual todo que é diferente e a galera curte. É um certo... uma atenção, assim, a esse... a tornar um espaço temático, né, que nem o Marcel falou. Não é só, só um lugar que tu vai entrar lá e tu vai tomar uma cerveja. Não, ele tem uma temática, tem uma ambientação, sabe? A gente sempre teve essa busca em criar esse espaço diferente, assim. Ele, de alguma maneira, ele envolve a pessoa dentro de um outro mundinho ali, né? Todo mundo conhece o Gárgula como um inferninho, meu inferninho favorito e tal. Então é mais ou menos essa ideia, assim, até porque um espaço temático, assim, baseado em, sei lá, filmes de terror, sabe, nunca teve em Santa Maria, ou não me lembro de ter algo parecido, sabe? As casas que tocavam rock eram uma temática bem voltada para o musical, assim, mas nunca com a estética que a gente alcançou hoje. Sim. Agora, Cássio, eu fiquei muito curiosa. Por que essa versão com aluno?
Porque como eu disse, só saí da sala de aula quando comecei a trabalhar aqui na universidade e sempre amei dar aula. O que eu sinto falta é dos alunos. Fiquei chocada. Não, isso é uma brincadeira. Eu gosto bastante de dar aula, mas, que nem tu falou, tu ficou muito tempo, né? Deu aula durante muito tempo. Eu tenho certeza que tu teve alunos péssimos também. Com certeza. Então, durante a minha graduação, eu sempre falei que eu não tinha interesse nenhum em uma carreira acadêmica. Eu não me importava com as minhas notas e tal. Eu queria aprender a fazer as coisas. Era isso que me interessava, né? Era a minha formação profissional, o trabalho, assim. Eu queria saber fazer para depois entregar os projetos para os clientes. Era isso. E aí no andar da vida, assim, acabei virando professor substituto no desenho industrial mesmo. E gostei muito de dar aula. E assim, né, minha formação toda no UFSM, graduação, eu tinha feito já o curso técnico, depois a graduação, depois o mestrado. Então toda a minha vida acadêmica foi dentro do UFSM, então tem essa relação, né, com o UFSM. E comecei dando aula na UFSM e foi muito bom, porque assim, dando aula no curso em que eu me formei, já conhecia todos os professores, conhecia alguns alunos, conhecia a estrutura toda e queria fazer produções legais, sabe? Me colocando no lugar dos alunos também, assim. E pensando de coisas que, quando eu era aluno, eu achava que poderia ter. Então, foi muito massa, assim. Eu sempre gostei de jogos, tanto que meu TCC, por exemplo, foi um jogo de tabuleiro e tal. E eu sabia que tinha essa carência muito grande dos alunos desde a minha época e provavelmente desde antes. Que era, no curso de design, muitos alunos queriam trabalhar com jogos e não existia uma disciplina de jogos. Aí eu fui lá e criei 2 disciplinas voltadas, né, 2 DCGs voltadas para jogos, porque eu sabia que tinham alunos que queriam isso. Então, assim, foi muito massa. Foi muito massa. A gente fazia também com um grupo de amigos e colegas e tal, a gente tinha algumas oficinas que a gente fazia em escolas do município, de ilustração, de design de personagem, de jogos, que era muito legal também de trabalhar com as crianças. E depois eu tive experiências não tão interessantes como professor. E hoje em dia não sou mais professor. Resumindo. Eu acho que Por que eu te pergunto isso? Porque é algo muito interessante. O nosso público de ouvintes são muitos professores e alunos de licenciatura, e eu tenho certeza que se identificaram, porque tem momentos que realmente dá vontade de dizer tchau, tô indo, porque acontecem situações, a própria desvalorização, principalmente no professor da educação básica, né? A desvalorização, a falta de recursos, a questão com os alunos, a indisciplina, isso acontece e é uma realidade. Mas também tem o lado bom, sim, né? A gente encontra alunos que às vezes nos traumatizam, mas também tem aqueles alunos que nos marcam, que nos motivam. Uma coisa também foi que, assim, eu dei aula, né, aula mesmo, fora dessas oficinas para as crianças e tal, mas sempre dei aula para ensino superior. E peguei a época de pandemia. E foi muito ruim dar aula durante a pandemia. Eu passava, 15 horas na frente do computador trabalhando por dia. E pegando alunos muito desinteressados, fazendo as coisas por mais por obrigação. E a impressão que a gente tinha é que a gente dava aula pra gente mesmo, né? Porque a câmera era toda desligada e eu ficava pensando, devem estar todos dormindo. Sim.
E eu ali Teve uma vez que eu dormi dando aula. Eu dormi dando aula. Você tava dando o slide Eu lá, dormi dando aula, cara. mostrando É slide. isso, tipo, não tinha ninguém interessado. Eu tava cansado, tava louco de sono. Tava no... Isso a gente já tinha voltado pra sala de aula daí. Tava dando uma aula de, sei lá, de Photoshop. E tava tudo escuro, né? Com projetor, assim. E eu tava aqui mexendo no Photoshop, meio no automático, falando no automático, assim, o que tinha que fazer. E eu tenho certeza que eu dormi, assim, porque eu voltei, assim, sabe? deu aquela piscada. Sabe quando o cara dá aquela pescadinha, assim? É isso. Então, fora todas as burocracias que foram surgindo, um monte de reunião que não servia pra nada. Planilha. Então, assim, muita coisa que o cara podia estar produzindo, coisa tão legal, mas por uma falta de interesse de alunos ali, época de pandemia e tal, os alunos vieram com uma base muito ruim e totalmente desinteressados, e eram muitos alunos assim que tipo, não sabiam nem o que estavam fazendo numa instituição de ensino superior, sabe? Era meio que, tu precisa fazer uma faculdade. Então tá, então vou fazer essa faculdade aqui porque parece ser mais divertida. E, cara, é trabalho, né, velho? É suor, é sentar e trabalhar. Que estavam ali pagando, né? Exato, é sentar e trabalhar, não tem... É isso, sabe? E aí tu queria exigir um padrão mínimo, assim, e, não, aí vem da instituição dizer que, não, deixa assim mesmo e tal, porque senão, né, fica muito pesado para os alunos, coitados. Pô, nós estamos formando quem aqui? A gente quer formar profissionais que levem o nome da instituição e que nem aqui, por exemplo, sempre foi falado que o curso de design, né, o curso de desenho industrial da UFSM sempre foi muito conhecido no mercado de trabalho por formar bons profissionais. E aí era isso que eu levava comigo, assim, cara, a gente está formando profissionais para depois chegar no mercado de trabalho e dizer assim, o cara é de tal curso, de tal instituição, não vou nem olhar o currículo desse cara. Eu sei que é muito ruim já. E às vezes a pessoa pode ser um maravilhoso, mas daí já tem o... E aí o cara também fica assim, tipo, eu não quero muito estar atrelado a isso, sabe? Sim. Então é complicado, assim. Te dou razão. Marcel, por que o designer? Por que designer? Eu me lembro que na 6ª ou 7ª série eu fiz um teste vocacional e deu arquitetura e ou odontologia. A primeira vez que eu vi um vídeo de uma cirurgia de odonto, eu não quero isso aí. Eu não quero. Eu achei uma coisa tenebrosa, assim. Abrindo a boca pra meter dente, sei lá. Daí a arquitetura me interessa mais, porque eu vi que tem desenho. Eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura, mas também depois descobri que tinha muito cálculo. Era muito cálculo e tal. Só que assim, toda a vida eu gostei de cinema, de desenho, sabe? De ler quadrinho, de super-herói, filme de super-herói e tal. Eu sempre gostei disso. Depois de muito tempo que eu fui ver o currículo ou melhor, as disciplinas que tinham no curso de desenho industrial, é desenho industrial que eu quero fazer. Só que no primeiro momento eu passei em design pela UFN. Depois eu consegui reingresso para cá e não me arrependo nem um pouco. Que eu me lembro que, cara, no colégio, todo começo de ano a gente recebia uma agenda da instituição. Tá? Cada aluno recebia uma agenda. Eu toda a vida desenhava nessa agenda. Era sempre cheio de desenho, rabisco. E, eventualmente, os professores pegavam a agenda para ver o que os alunos estavam escrevendo e tal. Daí vai lá chamar a mãe do Marcel, porque ele tá desenhando na agenda. Poxa, a agenda era minha, sabe? Daí minha mãe já foi várias vezes no colégio, porque o Marcel desenhava na agenda em vez de colocar estudos, anotações e tal. Ele ficava desenhando, que absurdo. Hoje eu não sei se é assim. Isso era nos anos 90, né? Mas... foi meio que uma poda, sabe? Parece que, tipo... eu não posso trabalhar com isso, sabe?
Tudo nasce do design, tudo nasce de um esboço. O produto que for, ele nasce de um esboço inicial. Sabe? Ninguém vai... Eu, pelo menos, acho errado o cara começar a esboçar uma ideia direto no computador, mas... Porque hoje tem mesa de desenho, né? Enfim. Mas eu acho que tudo nasce do desenho. Então, é um caminho que eu... Forma de se expressar. Muito mais pelas coisas que eu consumia em termos de entretenimento do que num pensamento assim, tipo, vou viver disso, quero trabalhar com isso. Chamaram a tua mãe pra reclamar que tu tava desenhando durante a graduação? Não, graduação não. Isso era tipo sexta, sétima, oitava série. Ah, eu também fiquei. Vai chamar a mãe do cara. Eu também. Sabe que eu tive. Isso aí era primeiro grau. Isso era sexta, sétima série quando os alunos recebiam. A gente não recebia agenda na graduação. Não, é que tu tava falando na graduação e de repente. Não. Então eu me expressei mal. Isso era nas séries Tu lá. falou do reingresso e de repente tu começou a falar disso. Eu pensei. Eu voltei. Eu comecei errado a história. Tava num curso de design e chamaram a mãe porque o cara tava desenhando. Que isso? Eu dei uma de Christopher Nolan, eu puxei a história, metade da história pra trás, tá? Misturei. Mas isso, digo, tipo, quinta, sexta, sétima série, os alunos recebiam uma agenda e, tipo, tu não podia desenhar na agenda porque era feio. É que nem aquela história, tipo, terminou a prova, vira a prova pra fazer um desenho e tal. Tinha professor que quem desenhava ia tomar nota 0. Ai, que horror. Que sabe isso? Isso, credo, cara, isso passei várias vezes, assim, tipo, depois que tu fez uns rabiscos, uns desenhos, tipo, ó, não quero ninguém desenhando atrás da prova. Pô, tá Agora me podando, vai sabe? lá e mostra, acha a professora e vai lá, mostra, agora eu ganho a vida com isso. Mas naquela época tinha essa coisa, assim, de... Ficar no celular daí. É, Acaba a pois prova. é. agora eu acho assim, ó, se eu estivesse na sala de aula, o que eu mais ia querer na vida é ver um aluno desenhando, escrevendo, ou até fazendo, assim, eu conversando com o colega que na aula era o Agora proibiram, não. né? Tá proibido, Não, acho? porque assim agora os alunos só no celular é proibido, né? Tem escolas que já estão recolhendo, mas até não ser proibido, e isso não quer dizer que eu concorde, porque geralmente o que é proibido é mais querido, né? Os alunos, ou na hora do recreio, ou nos intervalos, só no celular, sem interagir com o outro. Ontem um amigo meu dizendo que enfim, tava dando aula e deu uma queda de luz, faltou luz no colégio, e foram descobrir uns piá tinham enfiado um clipe numa tomada, assim, e daí tinha dado um curto e caído a geral do colégio, e ele disse que achou aquilo maravilhoso, cara, as crianças sendo criança, há quanto tempo ele não via alguém fazendo aquilo? Eu lembro de fazer isso quando era criança, no colégio. O que me assusta não é o aluno ser, como a gente dizia, tinhoso, ser medonho. O que me assusta é a geração de zumbis que está se criando, né? Que só sabe olhar para a tela. Total, né? Sim, Isso só tá olham afetando... a tela e não veem o mundo. Isso tá afetando diretamente a leitura de qualquer outro material, tipo livro, quadrinho. Que agora é tudo vídeo, né? Cara, Vídeo, tu quer pesquisar alguma coisa, gurizada, vai pesquisar no TikTok. TikTok. É que tu tem, no celular, tu tem... E agora com o chat GPT, não sei o que, tu quer saber um assunto, vai lá e pergunta pra quem? Pro chat GPT. Exatamente. Por mais comprovado que seja que ele não sabe tudo, né? Mas não sabe nada. Não, e assim, ó, se antes de chat Ele GPT... sabe auxiliar no organização de processos se tu der as instruções pra ele. E assim, ó, se antes do chat GPT a gente já tinha uma geração que lia muito pouco e estudava muito pouco, imagina agora só colocar ali e às vezes entregam o trabalho nem formatado, né? Entregam como Nem sem leram. ler, não leram. Então, confiar. assim, ó, eu me preocupo com o futuro. O que a gente tem no telefone é por mínimo que seja, de dopamina que tu desencadeia na tua cabeça assistindo um vídeo ou fazendo qualquer coisa, ali tu tem uma infinidade, é infinito. Tu pode ficar rolando TikTok, YouTube, seja lá, Instagram. Então, isso te prende. Isso faz com que tu gaste todo o teu tempo ali.
sabe? É muito mais prático do que tu sentar na cama com um livro aberto, virando página e o telefone vai. E isso, eu vejo que isso tem influenciado muito a queda da leitura no Brasil, principalmente no que se refere a quadrinhos, sabe? Porque o consumo está cada vez menor, assim, e o quadrinho está cada vez mais caro, por diversos motivos, sabe? Então, tem uma galera muito preocupada, sabe? Com tipo, será que essa é a última geração que vai ler? É algo livro? assim, ó, que vem me preocupando, tanto que acredito que os ouvintes do Temov, que estão sempre nos prestigiando, já deve ter ouvido eu falar dessas minhas preocupações em relação ao uso das telas. E já é comprovado, tem pesquisadores como Michel Desmourget, da França, o Jonathan Haidt, dos Estados Unidos, entre outros, Siddhartha Ribeiro, aqui do Brasil, que mostram, a partir de pesquisas científicas, que isso está alterando a plasticidade cerebral. E que uma criança que não tem o contato com o livro, e é o livro físico, de virar a página, de dobrar, ela vai ter um vocabulário restrito e a capacidade imaginativa. Nós estamos criando uma geração de pessoas menos criativas, e isso já tem pesquisa. A OCDE fez uma pesquisa o ano passado, colocando que os adolescentes de 15 anos do Brasil, 51% apresentam pouca capacidade de criatividade. Então, imagina, a criatividade é importante para tudo, não é só para criar um desenho, ou criar um texto, ou criar uma história. A criatividade é importante para tudo, desde no resolver uma situação com uma planilha, com uma situação que surge no bar. Tudo precisa criatividade. A falta de dinheiro, a gente tem que ser criativo para conseguir chegar ao final do mês. A criatividade não é só uma questão na produção criativa, mas ela é importante em todas as esferas da vida. E os nossos jovens e as crianças dessa geração estão ficando menos criativos por causa das telas. Esse autor que eu gosto muito, que é o Michel Desmourget, esse pesquisador francês, ele coloca assim, ó, até o livro dele é Fábrica de Cretinos Digitais, que é a primeira geração que o QI dos filhos é menor do que a dos pais. Então isso é preocupante. E a escrita também vai piorando, porque quando nós líamos livros, esses livros passam por uma revisão ortográfica, gramatical e tal. Seja livro ou quadrinho, tem um cuidado quando tu vai imprimir um livro, né? Hoje, se a pessoa depende só de texto que ela lê em Instagram, em rede social, TikTok, tudo umas contrações que as pessoas estão inventando, vai se escrevendo cada vez pior e vai se perdendo a língua. Tipo, o que eu tenho percebido, assim, né, por olhar, por exemplo, no Instagram, cara, a quantidade as legendas das postagens do Instagram, cara, é só chat GPT. A gente já consegue identificar o que é, sabe, a linguagem da inteligência artificial, assim. Tu vê que é bem artificial mesmo, assim. E é isso, cara. Tipo, tudo é fazer do jeito menos trabalhoso possível. A gente tá deixando a máquina pensar pela gente. Só que ela depende de coisas que já foram feitas. Ou então quando a pessoa faz um texto reclamando de alguma coisa, ou escrevendo, querendo, tudo sem ponto, sem vírgula, sabe? É bizarro, é bizarro. Só uma observação, a legenda do Temov, todo o material do Temov é feito por inteligência natural. Achei que tu fosse falar que é feito pelo GPT. Não, tanto o designer quanto os textos, é tudo inteligência natural. Os cards também, os cards todos são desenhados no lápis antes de serem feitos. Agora sim, para quem está nos ouvindo e não sabe o que um curso de desenho industrial
ensina, faz, e um designer? Vocês poderiam dar uma faladinha sobre isso? Porque de repente tem um adolescente nos ouvindo e, né, dá aquele clique e diz, é isso que eu quero. O design na UFSM, o curso de desenho industrial na UFSM, né, ele tem esse nome aqui. Ele atualmente o aluno escolhe assim as disciplinas, claro, tem as disciplinas básicas e depois ele escolhe qual caminho ele quer tomar, se ele vai mais para o design gráfico ou mais para o design de produto. Então, basicamente isso, a gente tem essas duas, que antes era separada, essas duas habilitações, agora é numa só. Então, assim, vai não só pelo aspecto visual, em termos de se está bonito, se esse material aqui tem, sei lá, uma ilustração legal e as cores interessantes. Vai pela questão também de usabilidade, né? Entender, por exemplo, essa cadeira aqui. Por que as cadeiras normalmente são dessa mesma altura? Porque a média da população brasileira de altura é desse tamanho. A média do tamanho da perna de uma pessoa brasileira é esse tamanho. Então, assim, a gente vai fazer a cadeira para a média da população. Então, tem bastante estudo em cima de todas essas questões de público-alvo, principalmente, para desenvolver um produto, seja ele gráfico ou seja um produto físico mesmo, assim. E a gente pode falar em termos de aplicativos, de sites, de um jogo, de uma história em quadrinhos, de uma capa de livro, de uma marca de uma empresa, do design de um carro, de uma chaleira elétrica, de um copo de água mineral. Então, assim, tem muita coisa que pode vir de processo sei lá, da engenharia de produção, talvez dizer assim, são esses os materiais que a gente tem para usar. Mas aí o formato desse copo, como ele vai ser impresso, quais são as cores que vão ser utilizadas, como é que, né? Isso aí é parte do... Existe todo um estudo. Exatamente. Um dia eu cheguei e comentei com o Marcel que numa cidade X, que eu não vou dizer o nome, um carro da prefeitura estava com um adesivo enorme. E eu cheguei e disse para o Marcel, eu acho que lá não tem designer, porque juntando, eu estava dirigindo atrás e lendo, só que lendo dava outra palavra e uma palavra não muito agradável. Eu digo, não, porque o desenho... Que palavra que é? Agora fala. Eu não posso falar. Não me deixem maus lençóis. A palavra, assim, o Rio Grande do Sul, depois da palavra da cidade, não dava para ver o S, porque tinha a imagem atrás muito clara, então dava outra palavra. Então, assim, né, a importância que tem esse olhar, que não é um olhar amador, é um olhar que tem todo um estudo, toda uma construção, né? Normalmente prefeituras não têm muito... Geralmente prefeituras não têm muito esse esmero, assim. É só a gente olhar as bandeiras das cidades, né? São sempre tenebrosas. Nossa, bandeiras são feitas por qualquer um no pente, assim. Bom, existe... Tudo ali, bota tudo junto. Tem uma página que é dedicada a bandeiras de cidades horríveis, assim. Nossa, uns troços bizarros demais. Então tu vê que não tem um senso estético de que, cara, o design serve para isso, é para solucionar um problema. Basicamente isso. O design, seja de visual ou de produto, é solucionar um problema. Que não necessariamente é a palavra problema, né, como a gente entende, assim, mas qual é o teu problema? Eu preciso lançar um produto que... Tem a história aquela das maçãs da Turma da Mônica, né? Que aquelas maçãs eram um descarte, porque elas eram muito pequenas. E aí viram aquilo e falaram assim, não, mas espera aí, a gente tem esse apelo de a gente pode vender essas maçãs pequenas que são descarte, a gente bota elas numa embalagem da Turma da Mônica, que tem um apelo com as crianças, e vende para as crianças. É maçã para criança, é maçã da Turma da Mônica. Nossa, e realmente as que vêm no pacotinho são as... Nossa.
A gente tinha uma disciplina lá, era a solução de problemas, não era dos Laboratório de Solução de Problemas. Era muito legal essa disciplina, porque assim, ó, tu começava ela meio que, tipo, tentando entender o porquê daquela disciplina. Então tinha um trabalho que era tu criar uma embalagem, colocar 3 ovos dentro pra jogar do topo do prédio ou do terceiro andar do prédio do Cal, né? Pra saber se esses ovos iam aguentar essa queda. E tipo, e ali tu ficava pensando, tentando entender como é que tu poderia criar uma embalagem que... Não podia usar isopor, não podia usar tal material. Tu tinha que desenvolver a criatividade. Daí uma pessoa, cabeça dura, que... na universidade, todo mundo estudando. Imagina o pessoal da medicina estudando e tal, e vocês fazendo essas brincadeirinhas boba, que não sei o quê. Jogando ovos em cima do prédio. Daí eu dei pra ela o exemplo aquelas naves que entram de novo na atmosfera, Discovery, sabe? Esses aviões que, tipo, vão pro espaço. Ônibus espacial. Ônibus espaciais. Porque durante anos, quando eles entravam na atmosfera, o metal derretia ou entrava em atrito, quebrava, pegava fogo, e eles nunca entendiam como é que eles podiam fazer alguma coisa. Aquelas cápsulas que depois abrem paraquedas, que vem com o astronauta dentro, sabe? Sempre pegava fogo, explodia e tal, eles toda a vida tentando entender como é que eles poderiam desenvolver um material que aguentasse a temperatura na reentrada da Terra. Até que eles pensaram, poxa, vamos colocar um material que vá se queimando. Então é um material muito semelhante à rolha, né? Que eles começaram a fazer esses materiais. Então, tipo, eu dei isso como exemplo e eu acho um baita do exemplo. Olha quantos caras tiveram que estudar, analisar, entender, testar para poder trazer alguém vivo de volta para a Terra, sabe? Então isso vai muito com a disciplina que a gente teve. Eu lembro que alguém pegou um saco de encheu de polenta e botou os ovos dentro e não quebrou. Aí, ó, polenta. Extremamente criativo. Até há pouco tempo não, tem algumas empresas que chegaram a utilizar, sabe quando vem aqueles flocos de isopor com produto dentro, eles estavam usando pipoca, porque aquilo lá é poluente, sabe, aqueles os verdinhos que tem, é bem poluente, é petróleo, aquele isopor, tal, e pipoca tava sendo mais barato fazer um panelão de pipoca para botar um produto dentro no meio do que usar aquilo. Mas daí, tipo, era menos poluente e mais barato. Então os caras começaram a usar pipoca pra embalar certos produtos. Não sei se as empresas ainda estão fazendo. Eu cheguei a receber produto assim há muito tempo. E tu comeu? Não. Sabia eu quem que botou a mão na pipoca. Não, e assim, ó, não é... hoje vamos usar pipoca. Tem um teste para ver se... jogar do prédio, tudo tem um porquê, né? Não é uma coisa que surge assim. Tudo nasce de uma ideia de, tipo, não só pensando na estética, mas numa real utilidade daquilo, sabe? No quesito prático, utilitário do produto. E as HQs ou os jogos... eles podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. O Marcel já falou da questão da importância da leitura, né? Mas lá o professor que está lá na sala de aula, principalmente os jogos digitais, que é algo que às vezes as escolas públicas não têm muito acesso. Ele pode ajudar nesse processo e as histórias em quadrinho. Sim. É isso. Sim. Praticamente sim. É uma outra mídia como outra, sabe? É mais uma mídia que pode ajudar, como, sei lá, ver um vídeo, ler um livro. É mais um material didático. Então, assim, a gente tem bastante desenvolvimento de jogos didáticos que deixam muito a desejar, porque eles são pensados. E essa é uma forma que eu vejo muito, assim, que jogos didáticos que são pensados por pedagogos que não jogam videogame não funcionam. Eu faria um que não ia funcionar. Porque normalmente, assim, o cara fez um jogo digital que é um caça-palavras. Cara, isso é um caça-palavras. Imprime e faz um caça-palavras.
só por ele tá no computador, não vai tornar ele muito mais divertido, sabe? Então a gente tem bastante... Isso é uma coisa que ainda engatinha muito, assim, esse lance de querer inserir jogos didáticos. Por que não fazer jogos que são jogos? E que o conteúdo deles ensine. A gente tem versões, por exemplo, do Assassin's Creed, que é uma franquia de jogos bem famosa, né, de jogos com ambientação histórica, que são utilizados em sala de aula para mostrar, né, principalmente em disciplina de história, para mostrar como é o Egito Antigo. Cara, tem uma reprodução fiel, sei lá se fiel também, né? Milhares de anos atrás a gente não estava lá para saber, não tem foto. Mas uma reprodução interessante, então. Em estudos, uma reprodução interessante. A gente teve outro Assassin's Creed que foi utilizado para reconstrução de Notre Dame depois do incêndio. Né? O modelo 3D que tinha no jogo foi utilizado como base para a reconstrução da catedral. Então, assim... Pegou fogo lá. Né, tem eu acho que é o mesmo até esse que é... enfim, todos os Assassin's Creed têm um embasamento, tem algum ponto histórico, assim. Eu lembro que eu li um que era com os Templários. Tem livro e tem série, né? Tem livro, tem quadrinhos, tem li vários. Um que era com os Templários. Expandir o universo do Assassin's Creed. Isso, é isso. Ele chega na vila e não, tem aquela matéria, né, que acusaram um piada de matar a família e daí acharam Assassin's Creed lá nos jogos dele. Esse jogo aqui que o cara chega na vila e vai matando todo mundo. Pura ignorância, né? Sim. Da história do criança, tipo... que a criança, jogos influenciavam as crianças. Teria matado os pais PM lá. Mas os jogos esses que são de guerras, eles não podem influenciar na violência? Isso é uma pergunta mesmo. Isso eu acho que depende muito da pessoa, né? Porque influenciar, tudo pode influenciar. Dependendo de como for a cabeça da pessoa, tudo pode influenciar. Eu gosto muito de filmes dos anos 80 e tem filme dos anos 80 ultra mega violento e não sou assassino, então posso comprovar isso. Tu não é, né? Não. Posso comprovar isso. Não, é que assim, tudo pode influenciar criança, sabe? Mas vai muito da educação que ela tem em casa. Sei lá, eu acho bem complicado tu dizer que um jogo Assassin's Creed pode tornar uma pessoa assassina. Depois meio que deixaram no ar que nesse caso aí foi queima de arquivo, tipo, mataram a família inteira. Sim, e falaram o cara era policial, sabe? Então não é bem assim. E é meio estranho também assim, tipo não, enquanto que, cara, eu acho que é forçar demais a barra tu dizer que tu tá jogando um jogo, que tu se coloca no papel de um soldado em 1942, numa situação muito específica, o cara vai sair aqui em Camobi dando tiro nas pessoas. Assim. Eu penso assim, que matar nunca é legal, mas não é um jogo. Se a família tem toda uma estrutura ou conversa muito com a criança ou com o adolescente, não vai ser o jogo que vai deixá-lo violento. Mas tem que respeitar a faixa etária. Sim, vai dar um Assassin's Creed para um guri de 5 anos jogar, sabe? Não, GTA é acima de 18 anos. Então assim, a criança que tem uma base de conhecimento, que leu, que foi educada, que sabe, sei lá, dentro de determinados parâmetros o que é certo e o que é errado, vai jogar um GTA, tem que entender que aquilo é um jogo. Sim, sabe? E assim, a questão do conversar, do explicar, do estar junto com o filho, ou principalmente a criança, eu lembro que tinha época ainda quando não tinha internet, todo mundo tinha acesso à internet, era a televisão. A televisão era o demônio, assim, né? E eu confesso que eu dava aula de filosofia, eu fui uma que dizia, não, a televisão tira a autonomia, todo um discurso. Eu confesso que fiz isso. Hoje eu vi que eu estava errada,
porque graças a Deus que a gente tem a possibilidade de se dar conta e perceber os nossos erros, né? Que se a criança estiver lá com os pais e o pai diz, isso aí não é legal, não se faz desse jeito, olha, isso aqui aconteceu por causa disso e disso e disso. A criança, ela se move, ela aprende a partir do fazer, do estar junto com aqueles adultos. Por isso que a criança é muito parecida com os adultos que ela convive. Isso é um fato. Eu ia até falar um pouco sobre isso, assim, questões psicológicas que levam muito mais à influência de um jogo, né? Sim. Tipo, sei lá, uma criança que tem problemas em casa, né? Não tem, sei lá, presença forte uma referência, né? Dos pais, sei lá. E, sei lá, sofre bullying na escola. Vive na violência, né? Então, assim, tem todo o contexto por volta. E aí, essa criança talvez possa ser mais influenciada. Porque, assim, ela já vive num contexto que ela já odeia o mundo, porque o mundo é cruel com ela. Cara, só precisa de um empurrãozinho daí. E assim a questão, por isso que eu percebi o quanto eu estava errada lá no passado, porque por que as telas hoje é tão danosa? Porque a criança recebe a tela e às vezes já sabe mexer ali, mexe, e os pais também estão nas suas telas. Uhum. Então a criança está recebendo o mundo sem essa conversa, sem essa instrução, sem esse contato com o outro, porque cada um está no seu celular. Então, aí é muito perigoso. Aí ela pode ser influenciada de uma forma assim, a cometer no futuro situações... Mas eu também vejo outro lado, porque tipo, aqui nesse celular aqui, que tem internet, tu tem muito conhecimento. Sabe? Mas se for direcionado... Sim, se for direcionado. Mas daí as pessoas focam só naquilo que não é relevante, sabe? Bem rapidinho. Tem um trecho de um programa onde os personagens do De Volta pro Futuro, eles vêm do passado para 2024. Daí mostram para eles, isso aqui é um telefone, aqui tem todo o conhecimento que tu pode imaginar e tal. Puxa, então vocês devem ser muito avançados. Por que vocês usam isso aqui? Daí, para tirar selfie. Vamos tirar uma selfie aqui. Pra assistir vídeo de gato. Então assim, eu vejo outro lado dessa proibição de celular na escola como uma pequena perca também. Porque, tipo, imagina todos os alunos podendo pesquisar e entender as coisas, como funciona o mundo, mas ele é usado de maneira errada, sabe? Eu concordo plenamente contigo. A gente só vive que o problema é que não é usado para isso. A gente vive num momento no Brasil onde em São Paulo tem curso de tiro para criança. Ai, que horror. Sabe? Tem criança que ensina a fazer arminha e tal, não sei o quê. Daí é óbvio que vai nascer com uma percepção errada de mundo, achando que, bandido bom, bandido morto, sei lá, esse tipo de coisa que ressalta muito uma violência já que vai sendo enfiada na cabeça da criança, sabe? Até a própria questão do ressurgimento do fascismo não surgiu do nada. Se a gente entrar nesse assunto, assim, de fascismo e nazismo e tal, nossa. No mundo todo, né? No mundo todo. O crescimento da extrema-direita, assim, no mundo todo, infelizmente. Vamos pegar um assunto mais leve. Olha quanta gente acredita que a Terra é plana. E quanta criança está aprendendo a duvidar de que o mundo que a gente vive não é o que é ensinado, sabe? Marcel, e o que eu acho pior ainda do que a Terra é plana, de que as vacinas causam danos. Uhum. Pais acreditaram nisso e não estão levando as crianças para vacinar. Isso eu não sei quantos programas eu já falei. Isso é criminoso, porque doenças como o sarampo, a paralisia infantil, que tinha sido erradicada do país, está voltando pela maldade, pela ignorância. Então, assim, realmente isso é danoso. E as pessoas acreditam no que está ali no WhatsApp, acreditam no que está no Instagram.
desacreditando da ciência, que tem todo um rigor, etapas de pesquisa. Então, assim, eu realmente, isso assim, ó, é uma coisa que, nossa, me deixa muito indignada, e eu acho que o TEMOV, ele tem um papel muito importante nesse sentido, e toda oportunidade que eu tenho de falar isso, eu estou sempre batendo na mesma tecla. Não levar as crianças a vacinar não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Se eu tenho o meu filhinho lá na pré-escola, na educação infantil, ai, como eu sou antiga, ainda estou lá na educação infantil, né? Eu vacinei, acredito na vacina, levo o meu filho lá, e daí ele vai ser contaminado, claro que ele vai ter um sarampo mais fraquinho, porque ele está protegido. Daí um pai não vacinou, contamina todos os outros. Então, a questão da vacinação é uma questão coletiva, ela não é individual. E é criminosa. E aí já entra, direto ou indiretamente, o uso da inteligência artificial, porque as pessoas compartilham coisas acreditando naquilo, sabe? Tem um vídeo de uma menina dando risada que ela mandou pra mãe dela, um vídeo de um poodle, um cachorro cozinhando, cortando assim carne e tal, e a mãe dela acreditou. Porque ele aprendeu isso, viu os adultos fazendo, coisa mais linda. Então, tipo, isso é só a pontinha, uma coisinha das coisas que as pessoas fazem com a inteligência artificial. É complicado, né? E todo mundo acredita. O uso do celular por crianças e o uso do celular tendo um limite de idade, assim, parece que tipo, a partir de tal idade tu também não pode ver nada daí, porque acredita em tudo. Porque é isso, imagina, a pessoa não tem, né? Viveu a sua vida inteira sem ter contato com a tecnologia, e de repente vê um vídeo de um cachorro cozinhando. É verdade, é um cachorro cozinhando. Eu quero um cachorro assim. Porque assim, ó, já tem cursos que para quem trabalha na área, design e tal, sobre fazendo o uso da inteligência artificial, como tu pode fazer o uso de inteligência artificial profissionalmente, sabe? Só que todo mundo tem acesso a isso e vai se criando cada vez mais mentira. É o político tal falando um negócio que na verdade não foi o que ele falou. Campanha de desinformação. É muito bizarro isso, sabe? É muito bizarro. A gente já tá entrando num mundo onde não dá para acreditar mais em nada do que tu assiste. E assim, ó, esses políticos que pregam essas ideias anti-ciência, fascistas, ele pensa aquilo, né? O problema dele. A questão é que se ficasse só nele, era uma coisa. O problema é que as pessoas compraram, muitas pessoas compraram essa ideia. E a questão da violência, eu acredito que está comprovado, né, que aumentou imensamente o número, a violência aumentou, racismo, homofobia, aumentaram porque foi legitimada, né? A violência já existia naquela pessoa, só que a pessoa continha. Sim. Né? Mas quando foi legitimada, que está tudo bem eu ser homofóbica, que está tudo bem eu ser racista, que está tudo bem um policial ir lá e matar uma pessoa sem ter os passos da lei, né? E ainda mais se for negro e pobre, um policial ir lá matar, tá tudo bem. Então, por quê? Porque foi legitimado. Então, isso realmente é preocupante, é assustador. Só, rapazes, não vou dizer senhores, aí eu quis ser formal, Marcelo. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Não, tem mais perguntas? Pois é, eu queria conversar mais e agora a gente entrou assim, ó, numa seara muito interessante. Revoltante. Daí aquela dá uma ebulição de sentimentos, assim, e dá vontade realmente de falar muito. Só que o nosso tempo acabou. E eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui conosco. Realmente o nosso programa foi assim, ó,
conhecimento, política, mas muito divertido. Design. Olha, essa hora passou assim, ó. Vou fazer a parte 2 dessa entrevista aí. Com Você certeza. tem pergunta ali legal ali. Sim, ficaram muitas perguntas que não deu tempo. Voltem sempre. Vamos fazer, sim, novamente um novo programa, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. Tá certo. E Agradecemos o convite. Agradecemos. E vão no Gárgula. Exatamente. Vamos. O T-Move vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar T-Move UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Gianoal e Yuri Nascimento e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.